Cozinha Fritz e Frida, Cozinha Gaúcha, Sabores do Mundo. Sou Fabrício Goulart e hoje eu trago uma receita inspirada nas tortilhas à base de farinha de milho, onde eu vou saltear alguns legumes, utilizar o mel e um pouco de picância para estar fazendo essa receita. Acompanhe aí. Nosso primeiro passo dessa receita, nós vamos utilizar uma farinha de milho fina. Nós vamos misturar ela com água, temperar essa farinha e a partir daí a gente vai fazer nossas tortilhas. Imaginando como se fosse uma tapioca, só que nesse caso a gente vai utilizar uma farinha de milho. Eu vou pegar a água e vou dar o ponto que eu quero. Tem que ficar um ponto cremoso para eu poder montar as minhas tortilhas. Eu vou temperar essa mistura, deixar ela descansar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de sal grosso. Pode ser um sal grosso batido. Ele é um sal grosso, mas ele foi batido, então ele fica um pouquinho mais, com os grãos um pouquinho menores. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. E está pronto para ir para a nossa frigideira. Vou pegar uma frigideira pequena. Deixar ela bem quente e a partir daí eu vou colocar essa minha mistura para começar a secar essa massa que vai se transformar quase que numa panqueca, que eu vou chamar de tortilha. O ideal é deixar essa tortilha fina, não muito grossa. Então a concha, ela funciona como nosso medidor nesse caso. Então eu vou colocar uma concha rasa e a melhor maneira de medir é que preencha todo o fundo da frigideira. Então colocamos então essa nossa massa na frigideira e vamos deixar ela tostando como se fosse uma panqueca. Que ela vai secando, vai desidratando e vai deixando um pouco mais tostada e crocante. Pode ver que ela não vai mais grudar no fundo da frigideira e assim ela vai tostando um pouquinho. Nosso ponto é esse, a gente vai deixar ela um pouco mais sequinha, mais crocante e depois a gente vai deixar ela descansar para poder rechear com os nossos legumes. Terminamos então de tostar a nossa tortilha, a gente vai tirar ela um pouco do fogo, e enquanto isso nós vamos começar a tostar os nossos legumes. Esquentamos bem a panela, a gente precisa da frigideira bem quente nesse caso. Vou colocar o azeite e aí eu vou começar por partes. Vou começar colocando a cenoura, que é um legume um pouco mais duro, para ele ir salteando. Vou colocar a berinjela. Vou entrar com um pimentão amarelo e vermelho. E a ideia aqui é ficar bem tostado, deixando ele um pouquinho mais douradinho também, com uma crocância, onde a gente quer dar essa impressão de como se ele tivesse sido assado. Vou colocar agora a abobrinha. O tomate, como ele solta um pouco de água, vai ser o último item do nosso salteado. Então, nesse momento eu já posso colocar o sal grosso. Colocar umas folhas de louro e uns galhos de tomilho. O tomilho ele é bem aromático, ele tem um perfume muito característico e ele vai dar um sabor ainda melhor nesse nosso salteado. Então agora já temos os legumes salteados, vamos para a última etapa, que é colocar os tomates. Vamos colocar a pimenta dedo de moça, deixar ele saltear um pouquinho e misturar para a gente servir. A ideia aqui agora não é mais cozinhar tanto, deixar o tomate só dar esse contraste também de sabor e textura. Então chegou a hora de a gente montar as nossas tortilhas. Eu vou pegar esses legumes, vou finalizar com o mel para dar esse agridoce, porque elas vão estar um pouquinho picantes e o mel vai dar esse balanço, esse equilíbrio. Uma dica legal é o seguinte, depois que tira da frigideira a tortilha, deixa ela esfriar. Porque no momento que você tira ela ainda está um pouco mole, então o ideal é deixar ela esfriar para ela ficar um pouco mais tenra, mais firme, para não ficar quebradiça. Um pouquinho de tomilho, mais tomilho fresco por cima, e aí as nossas cebolinhas e salsinhas que a gente pode colocar também. Então agora nós finalizamos as nossas tortilhas, finalizamos com os legumes, o mel,
e algumas ervas em cima, que é o tomilho, que vai dar esse aroma bem característico. E assim finalizamos a nossa receita. Essa é a cozinha Fritz e Frida, cozinha gaúcha, sabores do mundo.